Olá! Prepare seu coração para esta história que vai tocar as fibras mais sensíveis do seu ser. Um homem volta à casa da infância após 20 anos de ausência, buscando reencontrar suas raízes. Mas o que ele descobre no portão muda tudo. Uma mulher o esperava, com um segredo que havia guardado por 2 décadas. Um amigo perdido. Uma culpa enterrada. Uma chance de redenção que ele nunca soube que teria. A pergunta que fica é: será que chegamos a tempo de consertar os relacionamentos que abandonamos? Ou será que o peso do passado nos impede de seguir em frente? Se você quer descobrir como este encontro inesperado transformou completamente a vida desse homem, continue assistindo comigo. De que cidade você está nos acompanhando neste momento? Deixa um comentário aí. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias inspiradoras e comoventes que vão transformar a forma como você vê a vida. Vamos! Lucas havia passado por aquela rua pelo menos uma centena de vezes em seus pensamentos ao longo dos 20 anos que estivera fora de sua cidade natal, mas nenhuma daquelas viagens mentais o havia preparado para o impacto emocional de estar novamente ali fisicamente. O táxi amarelo que o trouxera do aeroporto havia desaparecido há 10 minutos, deixando-o em pé na calçada rachada com sua mala de rodas ao lado, observando a casa onde cresceu. A pintura azul celeste das paredes estava descascando em vários pontos. As flores que sua mãe cultivava cuidadosamente na varanda tinham sido substituídas por plantas selvagens que cresciam entre os tijolos soltos. O portão de ferro que ele costumava empurrar com força para soltá-lo da ferrugem estava agora completamente oxidado, praticamente imóvel em seus gonzos deteriorados. Tudo parecia simultaneamente familiar e estranho, como se estivesse visitando um lugar que não era realmente seu, como se aquela casa pertencesse a um estranho que apenas compartilhava a mesma infância. Lucas havia deixado essa cidade aos 22 anos de idade, determinado a construir uma carreira internacional como engenheiro, decidido a escapar dos limites que sentia sufocá-lo. Suas memórias infantis daquele lugar tinham se transformado gradualmente em histórias que ele contava em bares com amigos de faculdade e depois em escritórios corporativos, histórias que se tornavam cada vez mais distantes e menos reais conforme os anos avançavam. Ele havia viajado pelo mundo durante 2 décadas. Trabalhou em projetos de infraestrutura em Dubai, em cidades asiáticas em transformação, em metrópoles europeias futuristas. Havia construído uma vida que parecia perfeitamente realizada de acordo com todos os parâmetros externos. Havia conquistado promoções, prêmios profissionais, reconhecimento internacional. Mas algo fundamental havia se movido em sua vida nos últimos meses, algo que nenhuma realização profissional conseguia preencher adequadamente. Havia recebido uma ligação da irmã mais velha, Marina, informando que sua mãe, Dona Helena, havia sofrido um acidente vascular cerebral leve, nada catastrófico, mas o suficiente para despertar nela uma consciência de sua própria mortalidade. Marina havia descrito com cuidado como sua mãe havia passado semanas perguntando pelo filho afastado, chamando pelo nome durante episódios de confusão pós-acidente, como havia pedido explicitamente que alguém a ajudasse a entrar em contato com ele. Marina havia deixado bem claro que não era uma emergência médica que exigia sua presença, mas era uma questão do coração, do tipo que não podia ser negligenciada sem consequências duradouras. Lucas havia deixado seu escritório de forma abrupta, cancelado reuniões agendadas há meses, entrado em um avião com apenas uma mala de bagagem de mão. Agora, aos 42 anos de idade, ele estava em pé naquela calçada rachada, tremendo ligeiramente, observando uma casa que parecia ter envelhecido muito mais rapidamente do que ele. Respirou fundo, reuniu coragem, e começou a caminhar em direção ao portão enferrujado. Conforme Lucas se aproximava mais da casa, ele notou algo que o fez parar abruptamente em sua trilha. Havia uma mulher no portão, uma mulher que ele não reconheceu imediatamente, mas cujos traços faciais pálidos e vivos lhe pareciam vagamente familiares de uma forma que ele não conseguia processar completamente. Ela era uma mulher de aproximadamente sua idade, talvez 1 ou 2 anos mais velha, com cabelos loiros grisalhos presos em um rabo de cavalo frouxo, usando um vestido de linho simples que havia visto melhores dias. Ela observava com uma intensidade que o deixou desconfortável, como se estivesse tentando decifrar um código que havia estado selado há muito tempo. Quando seus olhos se encontraram através da distância que ainda o separava, Lucas viu algo passar pelo rosto dela que era uma mistura complexa de esperança, medo e profundo reconhecimento. Lucas, ela perguntou, sua voz tremendo ligeiramente, como se pronunciar aquele nome exigisse um esforço considerável. Ele avançou alguns passos mais, tentando decifrar quem era essa mulher que conhecia seu nome,
quem o estava esperando em frente à casa de sua infância numa tarde de domingo. Sim, sou eu, respondeu ele cautelosamente, mas desculpe, eu não me lembro de você. Somos conhecidos? A mulher soltou um riso que soava simultaneamente triste e aliviado, como se ela houvesse estado segurando aquele som em seu peito durante muito tempo. Não, você não se lembram de mim, ela disse, mas você conhecia meu irmão muito bem. Muito bem mesmo. Lucas sentiu seu estômago revirar. Havia algo profundamente perturbador naquela declaração, algo que despertava memórias que ele havia enterrado deliberadamente. Meu irmão se chamava Ricardo, continuou ela, seus olhos se enchendo de lágrimas que ela tentava conter piscando repetidamente. Ele era seu melhor amigo quando vocês tinham 12, 13 anos de idade. Ele falava de você constantemente, mesmo anos depois que você saiu da cidade. Especialmente nos últimos dias antes de... Ela fez uma pausa longa, como se as palavras seguintes fossem tão pesadas que mal conseguisse levantá-las, antes dele desaparecer. A memória atingiu Lucas como uma onda física, como se alguém houvesse lançado água fria em seu rosto. Ricardo. Claro, Ricardo. Como era possível que ele havia banido aquele nome de sua mente? Ricardo Mendes, seu melhor amigo desde o 6º ano de escola, o rapaz que conhecia cada cicatriz em seu corpo, que havia compartilhado seus primeiros cigarros roubados atrás do galpão, que havia confessado seus medos mais profundos durante longas noites de adolescência. Ricardo, com seu sorriso assimétrico, sua risada incontrolável, sua forma de sempre saber exatamente o que dizer quando Lucas estava angustiado. Ricardo havia desaparecido durante o 3º ano de faculdade de Lucas, mas não da forma que a irmã estava sugerindo. Bem, na verdade, Lucas não sabia exatamente como Ricardo havia desaparecido porque na época ele havia decidido simplesmente não investigar muito profundamente. Havia deixado a questão sem resolução na periferia de sua consciência enquanto perseguia suas ambições profissionais. Havia uma lembrança turvada dele de uma ligação que receberá da mãe de Ricardo, algo sobre um acidente, sobre Ricardo estar desaparecido, sobre a polícia estar procurando. Mas Lucas havia estado ocupado com seus estudos, havia dito que ligaria de volta, e nunca havia feito. Depois havia rumores de que Ricardo havia sido encontrado em uma estrada perto da cidade, que havia estado envolvido com as pessoas erradas, que havia se envolvido com drogas. Mas Lucas havia adquirido uma proficiência sobre como não pensar em coisas que o perturbavam profundamente. Havia se movido para frente, mudando para São Paulo para a faculdade, depois para o exterior para trabalho, deixando aquela amizade e tudo o que ela representava em um arquivo mental lacrado. Minha irmã está dizendo que Ricardo desapareceu, perguntou Lucas, sua voz soando estranha mesmo para seus próprios ouvidos. Ricardo não desapareceu. Eu recebo notícias dele ocasionalmente através de conhecidos. Ele está bem, ele deve estar bem. Mas mesmo enquanto pronunciava aquelas palavras, Lucas sentia que estava mentindo, que estava preservando uma ficção que havia construído cuidadosamente para si mesmo ao longo de 2 décadas. A mulher que ele agora compreendeu era a irmã de Ricardo. Respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar uma história que havia estado ensaiando mentalmente por muito tempo. Meu nome é Fernanda, disse ela, estendendo uma mão que Lucas tomou mecanicamente. E sim, Ricardo foi encontrado, mas não foi uma história feliz. Ele foi encontrado 3 dias após desaparecer, em uma estrada abandonada a apenas 8 quilômetros daqui. Havia overdose de heroína. Ele tinha apenas 21 anos. Lucas sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Ele se apoiou contra a cerca oxidada para manter o equilíbrio. Não, espera, eu teria ouvido falar disso. Alguém teria me contado. Minha família teria. Mas novamente, ele sabia que estava mentindo. Sua memória estava retornando em fragmentos dolorosos agora. Havia uma cerimônia fúnebre a qual ele não havia comparecido porque estava em um acampamento de engenharia no estado de São Paulo. Havia uma carta que sua mãe enviou contando sobre a morte de Ricardo, uma carta que ele havia lido rapidamente enquanto estava em pé na cozinha de um apartamento compartilhado, e que havia decidido não pensar muito sobre. Fernanda continuou contando como Ricardo havia se envolvido com drogas durante seu 2º ano de faculdade, como ela e sua mãe haviam tentado ajudá-lo de todas as formas possíveis, terapia, reabilitação, amor. Mas Ricardo havia estado lutando com depressão profunda desde a adolescência, lutando com sentimentos de inadequação, e as drogas haviam começado como uma forma de automedicação que havia se espiral para fora de controle.
Fernanda descreveu como sua mãe havia morrido de um acidente cardíaco menos de um ano após a morte de Ricardo, provavelmente do coração partido. Como seu pai já era falecido, isso havia deixado Fernanda, então com apenas 23 anos de idade, completamente sozinha no mundo, lidando com luto duplo. Ricardo perguntou por você antes de desaparecer, disse Fernanda, sua voz quebrando. Ele ouviu que você havia deixado a cidade para ir para São Paulo, que estava tendo sucesso. Ele disse que ficava feliz vendo que pelo menos você tinha escapado de tudo isso. Lucas sentiu como se tivesse sido atingido por um palmago invisível. Ricardo havia pensado nele, havia se sentido feliz com seu sucesso, e Lucas havia simplesmente deixado seu melhor amigo desaparecer de sua vida sem nem mesmo fazer uma ligação quando recebeu as notícias da morte. Fernanda convidou Lucas para entrar na casa da infância dele, uma casa que ela havia comprado anos depois, quando havia finalmente se estabilizado financeiramente. Lucas seguiu-a através daquele portão enferrujado, e cada passo se sentiu como se estivesse atravessando um portal para seu passado. A sala de estar havia sido redecorida, mas a estrutura básica era a mesma, aqueles tetos altos com aquele ventilador que girava lentamente, a janela grande que olhava para a rua. Fernanda ofereceu-lhe chá, e eles se sentaram em cadeiras de vime na varanda, não conversando inicialmente, apenas observando o pôr do sol que tingiu o céu de tons alaranjados e rosa. Depois de um longo silêncio, Fernanda falou novamente. Eu comprei essa casa porque depois que Ricardo morreu, eu comecei a ir à terapia. Meu terapeuta me ajudou a entender que eu estava presa naquele momento, que havia construído minha identidade inteira em torno do trauma de sua morte. E eu realizei que Ricardo havia falado tanto sobre a amizade que compartilhava com você, sobre como vocês sonhavam juntos quando eram jovens, sobre como ele pensava que você seria capaz de fazer coisas grandes no mundo. Ele havia acreditado em você de uma forma que nem você mesmo acreditava. Lucas sentiu as lágrimas começarem a fluir pelo seu rosto. Quando Ricardo morreu, meus pais foram destruídos. Mas também fui eu. Eu pensei que talvez, se eu pudesse encontrá-lo mais tarde na vida, se eu pudesse saber o homem que você se tornou, que significaria algo. Que significaria que pelo menos uma parte de Ricardo, aquela parte dele que vivia em sua memória, ainda continuava evoluindo. Então coloquei meu coração inteiro em tentar rastreá-lo ao longo dos anos, tentando descobrir sua morada, sua carreira, a vida que ele havia sonhado para você. Fernanda havia documentado tudo cuidadosamente ao longo de 2 décadas. Ela havia acompanhado sua carreira através de publicações profissionais, havia sabido sobre seus prêmios, havia procurado por fotografia dele em sites de empresas internacionais. Quando Lucas' mãe havia tido o acidente, Fernanda havia vista como uma oportunidade final para trazê-lo de volta para casa, para esse encontro que havia estado planejando por tanto tempo. Eu não sei se você compreende o peso disso, disse ela finalmente, mas Ricardo teria ficado tão orgulhoso do homem que você se tornou. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Ele estava hospedado no quarto de hóspedes da casa que Fernanda havia comprado, uma casa que continha os ecos de seu passado, mas não era realmente sua. Ele se sentia como um fantasma, movendo-se através de corredores que eram simultaneamente familiares e estranhos. Suas memórias de Ricardo começaram a retornar em torrentes incontroláveis conforme as horas passavam. Ele se recordou de uma ocasião específica, apenas alguns meses antes de Ricardo desaparecer, quando seu amigo havia vindo visitá-lo em São Paulo. Haviam passado um fim de semana maravilhoso explorando a cidade, e no último parágrafo antes de Ricardo partir, ele havia dito algo que Lucas havia praticamente esquecido. Você sabe, eu sinto como se eu estivesse ficando para trás. Você está fazendo coisas incríveis, e eu estou preso aqui. Lucas havia respondido com algo impaciente, algo sobre como Ricardo precisava simplesmente encontrar sua paixão e persegui-la como Lucas estava fazendo. Ele havia sido insensível, autoabsorvido, ocupado demais com suas próprias ambições para realmente ouvir o que seu amigo estava tentando comunicar. Ele havia deixado Ricardo partir naquele domingo sem dizer qualquer coisa profunda, sem reconhecer que seu melhor amigo estava pedindo ajuda de maneira sutis. Lucas passou horas naquela noite revendo sua vida, repensando sua priorização, seu abandono não apenas de Ricardo, mas de sua mãe, de sua cidade, de qualquer coisa que pudesse ancorar sua alma enquanto ele construía seu império profissional. Ele havia vencido em seu campo, mas havia perdido em seus relacionamentos. Havia construído uma vida impressionante sobre os alicerces de negligência emocional. Pela primeira vez em 20 anos, Lucas compreendeu o peso da sua ausência,
não como uma libertação de restrições provinciais, mas como uma deserção de pessoas que o amavam. Quando o amanhecer chegou, ele havia chegado a uma conclusão aterradora. Todo o sucesso do mundo não podia compensar a perda de um amigo que havia morrido se sentindo só e incompreendido. Nos dias seguintes, Lucas fez algo que havia evitado fazer por 2 décadas. Ele teve conversas honestas e profundas. Ele sentou com sua mãe, que apesar de seu acidente vascular cerebral leve, ainda possua sua mente aguçada, e ele contou a ela sobre seus sentimentos de culpa em relação a Ricardo, sobre como havia negligenciado amizades e relacionamentos familiares em prol de sua carreira. Sua mãe, aos 75 anos, havia abraçado seu filho adulto chorado, e havia dito que sempre havia sabido que ele possuía o potencial para grandes coisas, mas que sempre havia desejado que ele encontrasse o caminho de volta para casa emocionalmente também. Ele passou longas horas conversando com Fernanda, ouvindo histórias sobre Ricardo que ele nunca havia conhecido, sobre como seu amigo havia pensado nele nos dias finais de sua vida. Fernanda compartilhou um jornal que Ricardo havia mantido, e nele estava escrito repetidamente o nome de Lucas, acompanhado de desejos de que ele estivesse bem, de que ele fosse feliz. Ler aquelas palavras foi simultaneamente a coisa mais dolorosa e mais redentora que Lucas havia feito em anos. No terceiro dia, Lucas visitou o cemitério onde Ricardo estava enterrado. Ele havia trazido flores, simples flores brancas que Ricardo havia sempre preferido. Ele se ajoelhou ao lado da lápide e permitiu que todas as emoções represadas por 2 décadas viessem à superfície. Ele chorou pelo menino que tinha perdido, pelo amigo que poderia ter salvado se tivesse simplesmente prestado atenção, pelo homem que poderia ter sido. Mas também começou a aceitar que não podia mudar o passado, que a culpa era um peso que precisava colocar para baixo eventualmente. Quando Lucas finalmente deixou aquele cemitério, algo fundamental havia mudado em seu interior. Ele não era mais apenas o engenheiro bem-sucedido que havia deixado sua cidade para trás. Ele era também um homem que havia sido amado por alguém que havia partido cedo, alguém cujas memórias e esperanças agora eram responsabilidade de Lucas carregar. Uma semana depois, Lucas ainda estava em sua cidade natal, mas havia estendido sua estadia indefinidamente. Ele havia telefonado para seu escritório e informado que estava tomando uma licença sabática não especificada, algo que sua carreira corporativa muito estruturada nunca havia permitido. Seus colegas estavam chocados, seus clientes importantes ficaram perturbados, mas Lucas descobriu que genuinamente não se importava. Ele havia conversado extensamente com Fernanda sobre a possibilidade de estabelecer uma bolsa em memória de Ricardo para jovens em situação de risco, particularmente aqueles lutando com vício e saúde mental. Fernanda havia se animado com a ideia, e eles começaram a fazer planos. Lucas também havia decidido reduzir suas ambições profissionais futuras, havia dado aviso de que não buscaria mais promoções, que estava satisfeito com sua posição atual como consultor-chefe em seus projetos, permitindo-se mais espaço mental e emocional para sua vida pessoal. Ele visitava sua mãe diariamente, ajudando-a com tarefas domésticas, compartilhando refeições com ela, simplesmente estando presente de maneiras que havia negligenciado completamente durante as 2 últimas décadas. Sua mãe havia comentado que aquele era o filho que ela sempre havia conhecido que existia sob a ambição. Na véspera de sua partida, porque ele sabia que eventualmente teria que voltar a São Paulo para organizar seus assuntos, mas nunca completamente, Lucas e Fernanda se sentaram novamente na varanda da casa que havia sido a de sua infância. Ele lhe agradeceu pela forma como havia perseverado, como havia rastreado sua vida, como havia orquestrado este encontro. Não foi para você propriamente, disse Fernanda suavemente. Foi para Ricardo. Eu precisava saber que a amizade de vocês havia significado algo, que ele havia deixado um legado através de você, mesmo que você não soubesse disso. Lucas compreendeu então que o presente verdadeiro que Fernanda havia lhe dado não era uma reunião nostálgica com o passado, mas uma oportunidade de redirecionamento emocional completo. Ele havia passado 20 anos construindo uma vida que parecia perfeita de fora, mas que havia deixado sua alma faminta. Agora, aos 42 anos, ele estava começando novamente, não abandonando sua carreira, mas equilibrando-a com o que realmente importava. E em cada decisão que tomaria daqui em diante, ele carregaria a memória de Ricardo Mendes, aquele menino que havia acreditado nele, que havia morrido sozinho, mas cujo espírito agora o acompanharia para sempre, guiando de volta para casa.